Semana começa agitada e o Parazão volta ou não volta? Hoje a gente vai saber, depois do julgamento da revisão de pena dos jogadores que foram citados pelo Paragominas e também pelo Independente, o Guga e também o Atos. Copa do Brasil com a Tuna na terça, o Paysandu na quarta e olha, surgem os primeiros nomes do Remo para a Série C. Especulações, mas jogadores que estão realmente no radar e quem sabe até com um contrato pré-assinado já para a Série C com o Remo para a disputa da Série C em 2022. Vamos chegando? Já assinou o canal? Por favor, humildemente, olha, eu peço, botãozinho vermelho, aciona o sininho, deixe o like para valorizar o nosso canal, para valorizar a nossa publicação, dá uma compartilhada, interaja, deixe seu comentário, vem com a gente que a gente está de volta com o Tomazão TV. Pois é, gente, hoje, segunda-feira, a gente começa a semana falando desse julgamento que foi a grande notícia da semana, com o adiamento, né, ou a suspensão do campeonato e agora uma reviravolta total, porque desde a sexta-feira foi anunciado o julgamento da revisão de pena desses jogadores, o Guga e o Atos, jogadores citados aí pela irregularidade, mas que quando julgados foram à revelia e não foram comunicados. Então, o que vai acontecer... provavelmente, e deve ser isso, os jogadores deverão ficar livres dessa punição e, portanto, não estariam ilegais. E o julgamento de amanhã, que é da denúncia, né, feita contra os jogadores pela irregularidade, cairia por terra e o campeonato poderia começar, inclusive já na quinta-feira com o Remo indo a Bragança, até porque a Tuna jogar na terça. Aí teria uma sequência de jogos assim, quinta, sexta, sábado, e depois até espremer isso. E inclusive o Delfino disse que até o dia 3 de abril quer encerrar o campeonato, então vão ser jogos em cima dos jogos, mas mantendo aquela 66 horas entre um jogo e outro. Então vamos aguardar, é o que deve acontecer, o campeonato vai voltar e o julgamento de hoje deve definir tudo isso e a gente vai estar aqui para contar para você com certeza tudo o que acontecer. Tuna contra o Ceará nessa terça-feira, no Castelão, Copa do Brasil, é jogo encardido. Lógico, o Ceará é o favorito, mas é bom lembrar que tem muito gigante caindo na Copa do Brasil e por que não a nossa Tuna pode fazer bonito lá no Castelão. Até uma decisão por pênalti. Aliás, a maioria dos jogos dessa segunda fase tem sido decididos nas penalidades máximas, a não ser o Avaí que perdeu de virada lá pro... não, virada não. Perdeu de 2-1, o Ceilândia fez 1-0, o Avaí empatou e o Ceilândia fez 2-1. Mas temos o Paysandu contra o CSA, dos 5 jogos disputados, 2 vitórias do CSA, uma do Paysandu e 2 empates. Então existe um equilíbrio e a possibilidade do Paysandu realmente trazer essa conquista, essa conquista da vaga para a terceira fase. Mais 1.900.000 para o cofre, que seria muito bem-vindo, né? Assim como para a Tuna Luz Brasileira, imagina o que seria, né, para arrumar a casa de uma vez por todas, e o Paysandu principalmente para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O Paysandu fez jogo treino, arrumando a casa, tem todos os titulares, o Serginho já integrado, inclusive com a possibilidade de ser titular. E o Márcio Fernandes dá uma analisada rapidinho desses últimos trabalhos da parada e o que pode vir pela frente com o Paysandu atuando na Copa do Brasil. Márcio Fernandes. Olha, sempre a presença do nosso torcedor é importante, né? Além da cobrança, há uma confiança para os jogadores, né? E sempre isso traz coisas boas. Mas a gente tem que pensar que o treino nós tivemos algumas situações que tentamos observações, né, para o próprio jogo, o decorrer do jogo, quem sabe início. Então é disso que a gente tirou proveito. É isso, Paysandu e CSA nessa quarta-feira, 9h30 da noite.
é jogo encardido também, mas eu acredito no Paysandu. Muito trabalho de penalidades, porque é para lá que o Paysandu pode levar essa decisão jogando lá no Rei Pelé nessa quarta-feira. E o Remo fica na expectativa do julgamento de hoje, porque a federação deve agir rápido e marcar os jogos das quartas de final para o restante da semana. E quinta-feira seria uma data para Remo e Caeté abrirem essa fase do Campeonato Paraense. Então, o Remo está focado, não parou de treinar, muito pelo contrário. O tempo até ajudou, porque recuperou o Eric Flores, e o Brenner pode ser recuperado para o segundo jogo, o jogo da volta, não para o jogo da ida com o Caeté. Fez jogo treino, muitos gols, ajustes, botando a garotada, valorizando a garotada, e esse é o assunto que mais prevaleceu na coletiva do Paulo Bonamigo. Já já eu falo dos nomes que poderão estar chegando no Baianão. Fala aí, Bonamigo. Eu acho que foi boa, acho que sempre é bom a gente ter, além de simular, fazer uma simulação de jogo, você fazer uma integração com categoria de base, que é sempre, a gente olha com muito carinho, os jogadores formados dentro do próprio clube, visto que nós temos dentro do elenco muitos jogadores jovens dentro do clube, isso certamente são jogadores que no futuro serão jogadores que vestirão a camisa do Remo. Então foi bom, acho que abrir campo, fazer no campo que normalmente a gente joga, precisando ainda corrigir algumas situações, principalmente na fase ofensiva, que procurou fazer construções dentro daquilo que a gente treina, com boa aplicação da rapaziada, e no conceito final eu fico bem satisfeito pelo que aconteceu treinando hoje de manhã. É isso. Então o Remo fica na expectativa. Se joga com o Caeté na quinta-feira, jogo à tarde, 15h30, lá no Diogão, e a gente vai aguardar. Tudo vai se definir hoje, depois do julgamento da revisão de pena do Atos e também do Guga. Para fechar, para você que estava aguardando, 4 nomes, né? Um eu tenho quase que certeza, né? Ou 2. Mas olha só, o lateral, o Renan Castro, que está no Joinville, está tentando a liberação, tem tudo acertado com o Remo. O Lucas Tocantins está de volta. Tudo acertadinho, está no Santo André, jogando o Paulistão, sem se machucar, fazendo gols, tendo ótimas atuações, e é esse Lucas Tocantins que o Remo quer para a Série C. O Vanilson, aquele mesmo que foi lá do Manaus, que está lá na Arábia, tentando a liberação desde o início do Campeonato Paraense, parece que agora está tudo ajustado e ele está chegando. E o nome cotado, que o Remo já tentou e pode estar com ele engatilhado, inclusive até com pré-contrato, porque há uma relação muito boa com o Boa Vista, Matheus Alessandro, meia, jogador de articulação muito bom, que o Bonamigo conhece e também indicou para o Remo. Então, são esses nomes que você pode anotar na agenda, pelo menos 4 dos 7 que o Remo está anunciando que já tem contratados para a Série C em 2022. Falou, galera? Ótima semana. Tamo junto. Voltamos com as principais notícias a qualquer momento para atualizar você aqui no Tomazão TV. Abraço, até a próxima.